O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou a delegados da Polícia Civil que o visitaram em dezembro que instituições brasileiras ainda não compreenderam plenamente os riscos que a democracia brasileira correu no ano de 2022. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, 8 integrantes do movimento Delegados pela Democracia foram ao gabinete do magistrado para entregar a ele uma homenagem por uma suposta coragem na defesa das instituições. De acordo com o jornal, Moraes teria dito que houve uma histeria coletiva na sociedade em 2022 e complementou, abro aspas aqui, tanto na polícia quanto no Ministério Público e no Judiciário, tem gente que não entendeu ainda o que nós passamos e o perigo de isso ressurgir, fecho aspas. As afirmações foram feitas dias antes de o magistrado decretar a prisão do general Walter Braga Neto por supostamente tentar obstruir as investigações sobre uma alegada tentativa de golpe no país. Alexandre Garcia. Eu acho que o tempo do verbo está errado, não é passado, é presente. Democracia corre risco no momento em que não se obedece à Constituição. No momento em que o Trump disse isso agora há pouco, né? O país que não tem liberdade de expressão não é um país livre. E um país não sendo livre não é democracia. O devido processo legal corre risco. O juiz natural, né, que é um princípio do direito, corre risco. O amplo direito de defesa corre risco. Né? Não ter inquérito sem a iniciativa do Ministério Público também é algo que faz com que a gente olhe que democracia é essa. Então, nesse momento, né, a democracia sozinha não precisa de atalhos, não precisa de exceções. Assim como o mercado, né? Ela tem seus próprios meios para anular perigos de golpismo, para a gente usar a palavra, né? Quando houver realmente golpismo, quando houver realmente tentativa de golpe. Então, claro que caiu do céu essa pesca, né? O Fishing Expedition, essa expedição de pesca em celulares, em que 2 ou 3 trocavam ideias malucas, né? Pensando que iam resolver os problemas do país com essas ideias malucas. Não, a gente resolve os problemas do país com a democracia, com respeito à Constituição, ao devido processo legal, com liberdade, porque a liberdade é que anula a falsidade. A liberdade de expressão, a verdade esmaga a falsidade. Então, não precisa censura, né? Censura não é democracia. Então, no momento em que se proíbe, se restringe, ao contrário do que diz a Constituição, no artigo 5º, no artigo 220, é vedado todo e qualquer tipo de censura, né? Os parlamentares, deputados, senadores, são invioláveis por quaisquer palavras. Infelizmente, a gente tem que repetir o óbvio aqui. A Constituição é a lei suprema. Essa é a lei suprema que tem que ser obedecida, ao pé da letra, né? Ipsis literis. E homenageá-la todos os dias. A gente estará homenageando a democracia. Exatamente. Ana Paula Henkel, a democracia quase foi derrubada, como diz Augusto Nunes, com estilingue, bolinhas de gude, ou quase foi derrubada pelo Jean, lá em Mato Grosso, agora com tornozeleira no lixão? O algodão doce também, Adriana. Faltou isso com Bíblia, né? O problema para eles, né, para todas essas pessoas que continuam alimentando essa falácia desse golpe, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, é que a narrativa, a fantasia que eles tentam emplacar todo santo dia. Não existe outra coisa para ser feita na Suprema Corte ou no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a não ser emplacar, alimentar essa narrativa, essa história o tempo todo. O problema é que não bate com a realidade, não bate com os fatos e não bate principalmente com o que o Alexandre acabou de dizer, o desrespeito absoluto à nossa Constituição por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Eu comentei ontem aqui no Sem Filtro algumas ligações que eu fiz, né, para a nossa cobertura da posse do Donald Trump dia 20, estarei lá em Washington. Fiz algumas ligações para tentar algumas entrevistas com alguns parlamentares e os assessores de alguns parlamentares, e olha, não foi um assessor ou foram 2, 3 assessores. Aí pode colocar uma meia dúzia de assessores, Adriana, me perguntaram, não da Suprema Corte do Brasil, do Alexandre de Moraes, eles me perguntaram. E o senhor Alexander de Moraes? É o que eu ouvi no telefone. Como ele continua? Como está o regime totalitário de Alexandre de Moraes no Brasil? Né? Lembrando que agora o Elon Musk, um desafeto político, jurídico do Alexandre de Moraes, é membro do governo de Donald Trump, que entra na Casa Branca no dia 20 de janeiro. Então, Adriana, golpe mesmo, golpe, no sentido literal da palavra, foi o que aconteceu, de tirar um ex-presidiário da cadeia, condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, de acordo com o desembargador do TRF4, apontado por gestões petistas, e ter colocado esse ex-presidiário para concorrer a presidente do Brasil. Isso sim foi um verdadeiro golpe. Ô Silvio, e aí governo e aliados tentam capitalizar a ocasião, a data, para levantar uma bandeira que não é deles. Pois é. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, a impressão que fica é que ele fala para uma bolha. Eles vivem dentro de uma bolha. Então ele fala para os seus pares de toga, ele fala para outros membros do judiciário, cortes superiores, fala para o governo Lula e para a esquerda, evidentemente, porque a fala dele alimenta os gritos de sem anistia, e também para uma grande parte, uma grande massa da imprensa. Acho que alguns editoriais já entenderam parte do jogo, já desembarcaram, mas majoritariamente a imprensa tradicional ainda respalda esse tipo de discurso, principalmente a Rede Globo. Então a impressão que fica é que eles falam para essa bolha, porque do lado de fora dessa bolha, a população brasileira, ela sabe que o que aconteceu nos últimos anos no Brasil está muito longe de defesa da democracia, está muito longe de ameaça, de golpe ou outra coisa mais. A população sabe que houve uma perseguição ao espectro político, o espectro político da direita, os conservadores e principalmente os aliados do presidente Jair Bolsonaro, a quem todo este pessoal que vive dentro da bolha tem ojeriza. Eles detestam a figura do presidente Bolsonaro e quem mais se associa ou quem votou no presidente Bolsonaro e não no presidente Lula da Silva. Esse é mais ou menos o retrato. Como pode um ministro de Suprema Corte conduzir, eu vou insistir nesse ponto, 21 inquéritos na última corte recursal do país? Inquéritos sigilosos, tentaculares, que dão origem a outros, que se comunicam de forma secreta, os advogados não têm acesso, as condenações têm uma dosimetria completamente fora dos parâmetros e da própria jurisprudência do país, com crime, que foi o principal deles, né, o inquérito mãe, matriz, o 4781, ele foi aberto e vai fazer aniversário de 6 anos, foi aberto de ofício, sem sorteio de relatoria e sem partir do Ministério Público, sendo que o sistema brasileiro penal é basicamente, majoritariamente, um sistema acusatório. Então, é tudo ilegal, é tudo fantasioso nesse sentido para quem está dentro de uma bolha. Eu defendo que a normalidade institucional só é possível por meio da lei. O Alexandre foi muito claro quando disse isso, a defesa incondicional da nossa Constituição, mas também do devido processo legal. A única forma para que o país encontre a pacificação social tão almejada e alardeada pela direita e pela esquerda é pela lei, é pelo direito, pela revitalização do Estado de Direito. Só assim a Praça dos Três Poderes poderá ficar em paz e, a partir dela, toda uma nação ficará em paz.
uma nação que tem um país que tem dimensões continentais e que se você for a várias partes do país que votaram nas últimas eleições municipais, vocês vão entender que são pessoas que não concordam com essa fala que acabou de ser dita pelo ministro Alexandre de Moraes. Não se trata de atacar o ministro, simplesmente que ele pare de falar para esta bolha e entenda o que está acontecendo fora dela. As pesquisas de opinião, e finalizo aqui, Adriana, que estão também consultadas por essas mesmas pessoas da bolha, elas informam que o Supremo hoje tem uma imagem muito ruim perante a sociedade. Falta credibilidade, falta confiança. Então, o Supremo ele precisa parecer também confiável, ele precisa parecer para a sociedade, dar sinais de que não tem lado. E aparentemente não é isso. O que números, o que falas e que o eleitor acabou votando nas últimas eleições. Exatamente. Cauti, você, para fechar o assunto, uma população tem direito a manifestações, não? Aos que se excederam, punições proporcionais, não totalmente descabidas como a gente acompanha até hoje, mas foram todos chamados de histéricos, histeria coletiva. Pois é, mas é mais uma prova de que, como o Silvio estava falando, o Supremo, ou pelo menos parte dele, vive numa torre de marfim, completamente desconexo do Brasil real. Eles até têm um pouco de medo de enfrentar o Brasil real, porque sabem que não serão bem recebidos. Não, assim, a gente obviamente não concorda com xingamentos, com agressões verbais, etc. Mas o clima de tensão que excessos, abusos do STF criaram na população brasileira, que naturalmente é informada, percebe disso, né, percebe que está acontecendo algo muito errado, mesmo não sendo bacharel em direito, é óbvio que esse clima cria uma animosidade contra os responsáveis por esses abusos. Não é possível achar que a morte do Clesão na Papuda, após vários pedidos de libertação por questões de saúde, ignorados sumariamente pelo ministro Alexandre de Moraes, passem em surdina, que ninguém ache isso um absurdo. Não é possível pensar que o exílio involuntário, né, o exílio forçado de centenas de brasileiros na Argentina, pessoas que não têm nenhuma prova que fizeram algum tipo de devastação, que foram responsáveis por algum tipo de depredação, os responsáveis devem ser punidos, mas esses daí não tem nenhuma prova, foram condenados em lotes. Isso é animosidade. Então, não foi histeria coletiva, é simplesmente aquilo que está acontecendo, o clima de tensão que está se criando no Brasil por causa de excessos do STF, leva a situações, a reações também que, obviamente, não são agradáveis, vamos dizer assim. Então, de novo, o STF não entendeu o que está acontecendo no Brasil real. O Silvio bem lembrou, Nelson Jobim foi ministro do STF, disse claramente que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, e sim foi uma babúrdia, foi vandalismo, como tal deve ser tratado por tribunais competentes e não pelo STF, pela primeira instância do Distrito Federal. O ministro da Defesa, ou seja, o cara que deveria deveria ser o chefe das Forças Armadas, ou seja, deveria entender se há ou não um risco de golpe efetivo, real, disse não teve nenhuma tentativa de golpe, foi um ato de vandalismo. Essas pessoas também estão sendo vítimas de histeria coletiva, ou eles são mais lúcidos, provavelmente, do que os ministros do STF? Essa é a pergunta. Então, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes e os seus colegas também do STF deveriam olhar um pouco mais para o Brasil real e não para a Torre de Marfim da Praça dos Três Poderes, e entender que o Brasil real não concorda com aquilo que está acontecendo, não concorda com o rumo do Brasil e não concorda também com os excessos, com os abusos que o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros, quase todos, do STF, estão levando adiante pelo menos há 5 anos, quando a censura começou no Brasil, com o caso da revista Cruzoé e com a famosa matéria O Amigo do Amigo do Meu Pai.